Olá, este é um recado importante para quem é produtor rural e depende de irrigação. Fique de olho porque o Ministério de Minas e Energia está para mudar as regras do jogo no desconto da conta de luz. Vamos entender direitinho o que isso significa na prática e o principal, o que precisa ser feito. Pois é, o recado é bem direto. Vem aí uma nova regra tarifária e ela exige ação. Ficar de braços cruzados pode acabar custando caro, tanto para a lavoura quanto para o bolso. A ideia aqui é justamente ajudar a transformar essa mudança em uma vantagem e não numa dor de cabeça. O ponto central da história é o seguinte: a gente está saindo de um modelo antigo e indo para um totalmente novo. A grande virada é essa: o fim do incentivo para usar energia de noite e o começo de um novo incentivo durante o dia. Vamos ver como isso vai funcionar. É isso mesmo. Aquela regra de ouro de usar a energia mais barata de madrugada, sabe? Entre 9h30 da noite e 6 da manhã, ela tá com os dias contados. A nova proposta abandona esse horário fixo para se encaixar numa realidade energética do Brasil que mudou completamente. Tá? Mas por que mudar uma coisa que aparentemente funcionava? É porque o sistema antigo acabou criando o que estão chamando de descompasso energético. A lógica por trás dele, gente, simplesmente não faz mais sentido hoje em dia. E aqui a gente vê o contraste bem claro. A regra antiga nasceu numa época em que a sobra de energia acontecia à noite. Hoje, com essa explosão da energia solar, o excesso de geração acontece, claro, debaixo do sol do meio-dia. Manter o desconto à noite seria ignorar toda essa energia limpa e barata que está aí dando sopa durante o dia. O que a gente vê aqui é exatamente a raiz do problema. O consumo noturno, que a regra antiga incentivava, está totalmente na contramão do pico de geração de energia solar. Basicamente, é como se a gente estivesse forçando o uso de energia justo quando ela é mais escassa e, consequentemente, mais cara. E esse desalinhamento todo tem um custo bem alto. Dá para acreditar que até 15% de toda a energia solar gerada pode ser simplesmente jogada fora? É um fenômeno com um nome em inglês, curtailment. Para a gente entender, é como ter uma safra incrível e deixar uma parte estragar no campo por falta de logística. A nova regra quer consertar justamente isso. Bom, diante desse problemão, qual é a solução? A palavra-chave aqui é uma só: flexibilidade. A nova proposta não só muda o horário, mas ela quer dar mais controle, mais opções para o produtor. Vamos dar uma olhada? Então, a nova regra vai oferecer 8 horas e meia de desconto por dia. E a melhor parte, essas horas podem ser usadas direto, sem parar, ou de forma picada ao longo do dia. O único limite é fugir do chamado horário de ponta, aquele período de pico de consumo no comecinho da noite, quando a energia fica mais cara para todo mundo. A meta é clara: usar a energia quando tem mais e quando ela custa menos. Mas, atenção aqui, porque toda mudança tem seus detalhes, né? E nesse caso, existe um perigo meio escondido na implementação dessa nova regra. É um detalhe que pode transformar essa solução num problema se não houver uma atitude proativa por parte do produtor. A pergunta é essa, e a resposta é fundamental para proteger a operação no campo. O perigo está na inércia, sabe? Em não fazer nada e simplesmente deixar que uma regra padrão seja aplicada de forma automática. E o tal horário padrão é este aqui. Se, depois que a distribuidora avisar da mudança, o produtor não se manifestar em 30 dias, a empresa vai aplicar o desconto automaticamente neste período, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. E por que isso seria um risco? Bom, irrigar debaixo do sol a pino do meio-dia pode ser péssimo para a lavoura. Aumenta muito a evaporação, ou seja, desperdiça água, e ainda pode queimar as plantas, um dano chamado de fitotoxicidade. E o mais curioso é que a própria nota técnica do Ministério reconhece que esse horário padrão não é o ideal para muitas culturas. Ok, já entendemos o problema, já entendemos o risco. Agora, a parte mais importante: o que fazer? A boa notícia é que a solução é simples e depende de apenas 2 passos. O plano de ação é bem direto. Primeiro, vigilância. É preciso ficar de olho na conta de luz e nos comunicados da distribuidora de energia. E segundo, proatividade. Assim que a regra virar oficial, o caminho é entrar em contato com a distribuidora para definir um horário de irrigação personalizado, aquele que seja ideal para a cultura plantada e, claro, para o bolso. No fim das contas, tudo se resume a isso. Essa mudança não precisa ser uma ameaça. Com informação e com planejamento, ela pode se tornar uma grande oportunidade para otimizar o consumo e aproveitar a energia mais limpa e barata que o Brasil hoje tem de sobra. A questão que fica é: esse planejamento já pode começar, não é mesmo?